Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à minha primeira aula semanal do quadro Do Zero ao Lance, o caminho seguro da sua primeira arrematação. Essa aula, ela acontece todas as quintas-feiras, às 8 da noite, para quem quer conquistar a sua casa própria por meio do leilão com desconto de 30, 40, 50%. Então, se você é interessado em participar de leilão, arrematar a sua casa própria com desconto, você não pode deixar de acompanhar minhas aulas semanais, de me seguir no Instagram, porque eu tenho muito ouro para te entregar. E hoje eu vou mostrar como o leilão de imóvel mudou a minha vida e pode mudar a sua também. Eu não caí nesse universo de leilões de paraquedas. Não, na verdade eu digo que os leilões que me escolheram. Eu sou formada em Direito, advogada há mais de 5 anos e atuava em um escritório de advocacia trabalhista. E nesse escritório, um dia eu analisando um processo trabalhista, já estava em fase de execução esse processo, então o credor estava procurando bens para executar o devedor e uma casa do devedor estava indo para leilão justamente para pagar esse débito, né? Então me chamou a atenção a casa porque era um sobrado, estava localizado no bairro Água Verde de Curitiba, Paraná. Eu sou de Curitiba, Paraná, e para quem não é daqui, só para contextualizar, o bairro Água Verde é um bairro super bom, um dos melhores de Curitiba. Então me chamou a atenção ser um sobrado em um bairro super bom, mas agora pasme. A informação que mais me chamou a atenção foi que estava indo para leilão com 70% de desconto. Quando eu vi aquilo, eu fiquei simplesmente abismada. Eu não conseguia imaginar a ideia de comprar um sobrado em um bairro nobre de Curitiba, Paraná, com 70% de desconto. E foi nesse momento que o leilão me escolheu, porque mudou a minha vida, mudou minha cabeça, virou uma chavinha, deu um clique na minha cabeça que eu pensei, eu preciso começar a estudar sobre leilão. Isso aqui vai mudar minha vida. Eu preciso me especializar, estudar, aprender para conquistar a minha casa própria e também casas para alugar, casas para reformar e vender, fazer disso um negócio, digamos assim. Então foi nesse momento que o leilão me escolheu e a partir dali eu nunca mais larguei ele. Eu comecei a estudar, comecei a me atualizar sobre o tema, fiz uma especialização, abandonei aquele escritório de advocacia trabalhista que eu trabalhava, abri o meu próprio escritório de assessoria em leilões de imóveis. Então, hoje, eu já arrematei diversos imóveis para mim e já arrematei diversos imóveis para os meus clientes que também me procuram. Tanto imóvel para alugar, para renda passiva, imóvel para casa própria com desconto, também imóvel para reformar, vender, enfim. E nesses anos em que eu estou atuando ali, né, junto com o leilão de imóveis, eu pude desenvolver e entender que existe um passo a passo para que eu chegue até o momento do leilão e esteja segura para participar daquele leilão. Então, existe um método, um passo a passo a ser seguido para você participar de um leilão. E foi pensando justamente nisso, nesses anos de experiência, que eu desenvolvi esse quadro chamado Do Zero ao Lance. Porque eu acredito que a pessoa, mesmo tendo zero, absoluto zero conhecimento sobre leilão de imóveis, pode conquistar o seu primeiro imóvel dando um lance com segurança. Então, é um passo a passo que te leva do zero absoluto conhecimento de leilão até o seu primeiro lance com segurança. E foi pensando justamente nisso que eu criei esse quadro, para que a gente pudesse conversar e eu pudesse transmitir para vocês todo esse conhecimento, esse método que eu fui desenvolvendo ao longo dos meus anos trabalhando com leilão. Eu acredito que todo mundo pode conquistar a sua casa própria por meio de leilão. Só que para isso é preciso eliminar com algumas crenças limitantes, alguns paradigmas que foram criados ao redor desse universo dos leilões. Porque se você não eliminar esses paradigmas, você não vai se sentir seguro para participar de um leilão. Então, a aula de hoje vai ser sobre quebra de crenças limitantes erradas sobre os leilões. A primeira crença limitante que eu preciso que você elimine para poder participar de um leilão com segurança é aquela crença que falam: ah, mas o leilão é difícil, o leilão não é para mim, o leilão é só para advogado. Gente, essa é a pior mentira que alguém já te contou. Na verdade, a sociedade quer que você acredite que o leilão é só para advogado para diminuir a concorrência. Porque se todo mundo entender que pode participar de um leilão, que tem um passo a passo para que você participe de um leilão de forma segura, a concorrência dos leilões irá aumentar. E a sociedade não quer isso. Quem está participando de leilão quer continuar participando sozinho. Então, a sociedade fica alimentando essa ideia de que o leilão é difícil, de que o leilão é só para advogado. E não é. Você não precisa ser advogado para participar de leilão. Você precisa saber o passo a passo certo, o método certo para chegar lá no final e você poder dar o seu lance com segurança. Mesmo sendo advogado ou não. Não importa ser advogado, importa saber o passo a passo
para dar esse lance com segurança. Combinados de eliminar essa primeira crença limitante? A segunda crença limitante que eu preciso que você elimine também é a crença do medo. Eu tenho medo de participar de leilão, eu tenho medo de perder dinheiro. E eu entendo. Mas uma frase que eu sempre falo para os meus clientes quando eles chegam aqui e falam sobre isso, sobre o medo de perder dinheiro, sobre o medo de participar, eu falo assim: não existe coragem sem medo. Para que a coragem exista dentro de nós, antes tem que ter havido aquele sentimento de medo, porque é só o medo que geraria uma coragem para a gente ir lá e enfrentar a situação. Então, o medo, ele é normal existir. A gente tem medo. Eu senti medo. Nos meus primeiros leilões, eu também estava com medo. Só que o medo a gente elimina com método. O medo a gente elimina com um passo a passo que vai nos deixar tão seguro a ponto de o medo ser um sentimento pequeno, guardado lá no fundo da nossa mente, porque a gente confia tanto naquele passo a passo, naquele método passado por um profissional da área para gente, que o medo ele se torna irrelevante. Então, eu também preciso que vocês eliminem essa crença de que o leilão é difícil, o leilão pode me causar medo, eu posso perder o dinheiro. Você só vai perder dinheiro se você for participar de leilão sem conhecimento, sem método e sem passo a passo. Aí você está correndo risco. Mas com o método, um passo a passo, o medo ele tem que ser algo muito pequeno e irrelevante na sua vida, porque você está seguro para participar daquele leilão. A terceira crença limitante que eu também preciso que você elimine, e essa é a que eu mais escuto no meu dia a dia como advogada de leilões, é a seguinte: ah, mas o leilão é só dor de cabeça, o leilão é só pepino. Gente, essa crença está te impedindo de conquistar a tua casa própria. Enquanto você está aí, na sua casa, pagando aluguel e morando emprestado, morando de aluguel, não tendo a sua casa própria, tem muita gente acreditando que leilão não é só pepino e arrematando. Arrematando para morar, arrematando para alugar, arrematando para lucrar, para vender. Enquanto você está aí com essa crença de que leilão é pepino, tem gente arrematando. Então, elimine essa crença para que ela pare de te impedir de conquistar a tua casa própria. O leilão não é só pepino. Quando você segue um método e um passo a passo, você diminui a possibilidade de pegar um pepino. E mesmo se você acabar pegando um leilão com um pepino, com o passo a passo, com o método, você vai saber contornar esse problema, contornar esse pepino. E tudo fica mais fácil. Então, existe um método, existe um passo a passo para te fazer participar de um leilão com mais segurança, para que você tire da sua cabeça essa ideia de que leilão é pepino e possa entrar nessa sociedade das pessoas que arrematam, nessa sociedade das pessoas que compraram a casa própria, nessa comunidade de pessoas que já participaram de leilão, já lucraram, estão morando na casa própria. É dessa comunidade que você deve participar e não da comunidade que fica crendo que leilão é só pepino. Então me conta aqui, você é uma dessas pessoas que sonham em conquistar a sua casa própria com desconto de 30%, 40%, 50% por meio de leilão? Se você quer conquistar a tua casa própria, eu vou te dizer uma coisa. Você não pode perder a minha próxima aula semanal, que vai acontecer na primeira semana de janeiro de 2026, dia 8 de janeiro de 2026, às 8 da noite. Porque nessa aula eu vou ensinar você, a que não sabe nem por onde começar nesse universo dos leilões, eu vou te ensinar como começar nesse universo dos leilões e o que você vai precisar aprender para você dar o seu primeiro lance com segurança ainda em 2026. Você vai sair daquela aula com mais segurança, sabendo o que você tem que fazer para arrematar a sua casa própria em 2026. Então, assim, se você não é inscrito no meu canal do YouTube, já corre lá, já se inscreve e também corre lá na minha conta do Instagram, clica no link que está na minha bio e já se inscreve no link, procura lá do zero ao lance, né, o quadro do zero ao lance, clica no link e se inscreve para você entrar num grupo de avisos, porque nesse grupo você vai ser avisado quando as aulas semanais começarem, para você não perder nenhuma aula semanal, que é gratuita, e também para você entrar na live desde o começo da aula, não perder o horário, porque eu costumo entregar ouro desde o começo da minha aula, desde o começo da minha live. Então, fique ligado, me segue no Instagram. Se você tiver alguma dúvida, também pode me mandar por lá. Eu adoro responder vocês. Pode mandar que eu respondo. E eu fico esperando vocês, então, dia 8 de janeiro, às 8 da noite. O nosso próximo encontro está marcado aqui. Muito obrigada e até a próxima live.